E na hora ele falou, vocês precisam ir agora num especialista, porque isso ou é catarata congênita ou é um câncer, é um retinoblastoma. Quando eu olhei na porta do consultório da doutora Carla, estava escrito oncologia pediátrica. Aí eu morri. Aí eu comecei a chorar e, de novo, eu só não desmaiei porque a Lu estava no meu colo. Eu falei, eu não vou entrar nessa porta, eu não vou entrar aqui. A minha filha não vai na oncologia pediátrica, não é possível. Depois da palavra câncer, a mãe não escuta mais nada. Porque é muito forte, né? Nenhuma mãe está preparada para ouvir que o seu bebê está com câncer. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar o nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Falam que você vai sentir um amor indescritível, que será o dia mais feliz da sua vida, que você vai mudar para sempre, que sua filha vai te olhar e você vai derreter de amor, que você vai ficar horas falando para ela sem acreditar no milagre que é gerar uma vida. Sim, é tudo isso e muito mais. É incrível, é indescritível, é inexplicável, é gigante. Daiana, obrigada. É para começar chorando já, gente. Obrigada. Eu escrevi isso, é tão lindo, você escreveu né? isso no dia do nascimento da sua filha. É. Obrigada por você topar estar aqui, contar um pouco mais da Obrigada. história de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada a todo o teu público por me receber, é uma alegria muito grande. Ai, já fiquei emocionada no começo, menina. Bom, essa é a ideia. A gente voltar um pouquinho para o que é ser mãe, né? E todos os sentimentos que a gente às vezes acaba esquecendo que a gente já passou, né? É. Falando em ser mãe, o que mais mudou na tua vida depois que a Lua nasceu? Nossa, mudou tudo, assim. Mas eu acho que o mais importante, talvez, seja o amor que a Lua trouxe para mim mesma. Não sei se eu sei explicar isso em palavras, assim. Eu quero dizer autoconfiança, autoestima, a minha sensação de força, de coragem, mudou completamente. Durante a gestação, eu já comecei a sentir uma força que eu não conhecia, a força do ser mulher, assim. E eu acho que deve ser a força de um corpo que está gerando uma vida, né? Eu brinco assim, né? Gente, eu construí ossos, corações, um cérebro, eu construí tudo dentro da minha barriga, cresceu uma... E eu não tinha... Antes de ser mãe, eu não tinha ideia dessa força da natureza que a gente tem de gerar uma vida. E aí depois, durante a amamentação, também foi uma linda surpresa para mim, porque gerar o alimento da minha filha, eu tinha muito leite, uma coisa que eu nunca imaginei, assim. Ela não dava conta de mamar tudo, eu até doei leite para bancos de leite, porque eu precisava tirar, porque empedrava, dava mastite, então eu tinha que tirar. E ela não mamava tudo, então eu doava leite. E ver a minha filha, assim, até os 6 meses eu fiz peito exclusivo. E era tão magnífico para mim, o meu corpo gerar o alimento da minha filha, isso ressignificou toda a minha relação com o meu corpo e com o meu feminino. Olha, sabe? Porque eu tive por muitos anos uma relação muito doentia com o meu corpo, com a minha alimentação, né? Eu tive transtorno alimentar por muitos anos. E eu sempre tive muito medo de ser mãe. Mas era um sonho? Não, nunca foi. Não, você não tinha vontade de ser mãe? Não, o meu sonho de vida era crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rica. O meu sonho era trabalhar. Eu pensava, não sei não se eu quero ser mãe. Engraçado, não sei se eu já contei isso em algum podcast, mas quando meu marido me pediu em casamento, eu falei pra ele, mas veja bem, hein, eu não vou ser mãe. Se é o teu sonho, acho melhor você não casar comigo. Já era uma condição. Eu achava que eu não seria mãe, né? Porque até aquele momento eu estava focada na minha carreira, mas era mais do que isso. Eu tinha muitos problemas de autoestima, de autoconfiança. Tinha medo do teu corpo mudar? Eu tinha medo do corpo mudar muito, mas eu tinha uma sensação
de incapacidade e de insuficiência. Eu achava que eu não seria capaz de criar uma criança, de educar uma criança. Eu tinha, assim, a minha autoestima era zero, eu não tinha autoconfiança e eu sempre, tudo que eu fazia profissionalmente, eu sempre achava muito ruim. Eu era muito perfeccionista, muito exigente, assim. Hoje eu sei que era uma autocobrança feroz, assim, que não é produtiva, sabe? Era uma autopunição, uma autoaversão. E eu precisei trabalhar isso para entender que sim, que eu era capaz. Mas foi a minha filha que me ensinou, curioso, né? A Lua que me ensinou que eu sou sim capaz de ser mãe dela. E é engraçado, a gente sabe, né? Não sei como pode. Quando nasce, na verdade a gente vai aprendendo junto com o nosso filho, eu acho, né? O que você falaria para a Dayana de lá de trás, que tinha esse medo todo de ser mãe? Eu falaria uma frase que eu li um dia e eu não vou me lembrar agora o autor, que é: no seu maior medo está o seu maior feito, ou no seu maior medo está uma das coisas mais bonitas que vai acontecer na sua vida. E quando eu li, a frase não é exatamente assim, mas esse é o sentido, e eu sempre penso nisso. O maior medo da minha vida era ser mãe, e foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Não é lindo? É lindo. É exatamente isso, né? É. Mas, Dayana, mas você imaginava viver tudo isso? Você não imaginava, né? Viver tudo isso até da paternidade. E agora uma referência até num projeto tão importante por causa de um diagnóstico da tua filha, que a gente vai falar mais pra frente, né? Nossa, e você imagina que eu tinha todos esses medos sem nunca cogitar ter um filho com uma doença grave, ou meu medo era o medo normal. Eu pensava, o que eu vou fazer se ela tiver febre? Porque a gente não pensa, O que eu vou né? fazer se ela tossir? Sim. Sabe assim? Sim. O que eu vou fazer se ela regurgitar? Eu pensava, eu não vou saber. E a gente nem imagina o que a vida está reservando pra gente, né? Vamos voltar nesse momento até do diagnóstico. Vocês começaram a notar alguma diferença no olhinho da Lua, né? O Thiago, principalmente. Como que foi esse caminho até chegar no diagnóstico dela? Foi assim, a gente recebeu o diagnóstico quando a Lua tinha 11 meses. Mas alguns meses antes, o Thiago começou a perceber como se fosse um reflexo branco no olho da Lua. Ele me dizia, Dai, mas por que o fundo do olho da Lua é branco? E eu dizia, Tima, não tem nada, não é branco, é coisa da sua cabeça. Ele dizia, Dai, mas eu vejo, parece um olho de gato, tem alguma coisa no olho da Lua. Eu falava, não tem, relaxa. Aí passou. Aí eu levei na pediatra, a pediatra olhou e falou, não, tá normal, o olhinho da criança é assim mesmo. Aí ela começou a ficar estrábica, o olhinho tortinho. Questão de semanas? Não, eu acho que Foi alguns meses, meses. sabe? Aí o olhinho tortinho, estrabismo. Aí também, não, é normal, o olhinho da criança ela tá se desenvolvendo e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí, acho que um mês depois, mais ou menos, a gente percebeu o olho dela fazer um movimento muito irregular. Sabe uma câmera, quando tá procurando foco, que faz prrr, prrr, assim? E é um movimento que a gente não consegue fazer com o nosso olho. O olhinho dela vibrou pro lado, assim. Hoje eu sei que isso se chama estagma. Tá. Aí eu falei, não tá normal. Começou a fazer direto isso. Começou a fazer esse movimento. E aí eu tava dando uma bananinha para ela, que ela tava na introdução alimentar, tava começando a se alimentar. E veio uma luz da janela e eu vi aquele fundo branco do olho que o Thiago falava. Me arrepio. Aí eu falei, não, agora eu preciso. Aí eu pedi para a pediatra, um oftalmologista, consegui uma consulta para dali 2 dias. Na hora, Dr. Sá, um anjo na nossa vida, Dr. Sá jogou a luz para fazer o teste do reflexo vermelho. Hoje eu sei, né, que esse é o teste. E na hora ele falou, vocês precisam ir agora num especialista, porque isso ou é catarata congênita ou é um câncer, é um retinoblastoma. Como foi receber esse diagnóstico, Dai? Mulher, você morre, né? Você, assim... Eu só não desmaiei porque a Lua estava no meu colo, ela tinha 11 meses, né? Você estava sozinha? Era um bebê. Não, eu e Thiago. E foi uma loucura, assim. Na verdade, eu lembro de flashes, porque você fica... É devastador, assim. Eu entrei em negação total. Eu não queria acreditar. Eu dizia para o Thiago, não, imagina, ele está errado. Vamos nesse especialista aí que ele está falando, mas ele vai ver que eles estão errados. Aí fomos, saímos do consultório do Dr. Sá, já fomos para o consultório do Dr. Luiz, direto. Graças a Deus ele estava no consultório, a gente ficou esperando lá.
fez um encaixe e ele confirmou, não, isso aqui é um retinoblastoma. Vocês têm que ir agora na oncopediatra. Aí eu falei, eu não ouvi direito o que ele falou. Eu falei brava, fui super grossa com o doutor Luiz. Eu falei, a minha filha já tem pediatra. Aí ele não falou nada. Ele percebeu que eu não entendi o que estava acontecendo. Sim. Aí eu fui contrariada, a gente chegou. Quando eu olhei na porta do consultório da doutora Carla, estava escrito oncologia pediátrica. Aí eu morri. Aí eu comecei a chorar e, de novo, eu só não desmaiei porque ela estava no meu colo. Eu falei, eu não vou entrar nessa porta, eu não vou entrar aqui. A minha filha não vai na oncologia pediátrica, não é possível. Aí também contrariada na consulta. O Thiago estava mais tranquilo? Como que ele estava? Não, desesperado também, assim, mas o Thiago é mais centrado, mais racional, né? E eu dizia para ele, no carro, né, de um consultório para o outro, não, eles estão errados. Você vai ver, Thiago, não é nada disso, vão procurar outra opinião, sim, eu dizia. Aí ele dizia, Dai, a gente está indo para a terceira opinião. Já é o terceiro médico no mesmo dia. Você acha que todos estão errados? Sim, todos estão errados. Aí eles explicaram para a gente que no dia seguinte a gente teria que deixá-la de jejum para fazer um exame com anestesia geral, para fazer o que eles chamam de estadiamento, que é entender qual é o tamanho do tumor, o grau, para estabelecer qual vai ser o tratamento. Aí eu falei, tá vendo, amanhã a gente vai... Aí o exame era no GRAAC. A gente vai chegar lá no GRAAC amanhã, a gente vai fazer esse exame, eles vão dizer, a gente se enganou, não é nada. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. Hoje, Natália, eu tenho certeza que foi Deus me protegendo de uma dor que seria intolerável naquele momento, sabe? Então, cada pessoa reage de um jeito quando recebe uma notícia dessa. O meu jeito foi esse, de negar, de não querer acreditar nos médicos. Mas aí, enfim, a história é muito longa, mas chegamos lá, de fato, confirmou. Para me convencer do que ele estava falando, o doutor Luiz me mostrou a imagem dos tumores. Eles fazem um exame que se chama fundoscopia, fundo de olho. Então, você vê toda a retina da criança. E estava lá 2 tumores enormes, 2 azeitonas, assim, dentro dos 2 olhos. E o tumor, ele é branco, né? Ele é uma pedra de cálcio, quase. Claro, né, médicos, me perdoem, não é exatamente isso, mas para as mães entenderem, né? Aí quando eu vi aquela imagem, eu falei, meu Deus, então é verdade, sabe? E aí começou todo um processo difícil. Fizemos também ressonância para ter o diagnóstico completo, porque aí veio talvez a parte mais difícil, que tinha que descartar a metástase. Tá. Só deixa eu entender uma coisa. A gente fala muito aqui sobre a parte da falta de empatia médica, né? Como que foi esse acolhimento dos médicos com você? Foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso, assim. Eles tiveram toda a paciência, porque eu que estava grossa com eles. Né? Mas que a gente brinca que a gente vira mãe barraqueira. A gente fica cega, você fica brava, revoltada, você... Você perde, né? Você perde ali o senso de como lidar com a situação. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico do Vini, parecia que o chão tinha aberto e eu tinha caído. Sabe? É uma sensação de queda livre, né? É uma sensação de impotência, né? De como que vai ser agora. Porque o que eu sempre falo é, nenhuma mãe reza para ter uma maternidade atípica, reza para ter uma doença. Não tem como pensar numa coisa dessa. Você não tem como pensar numa criança. Com 11 meses, você recebeu um diagnóstico de um câncer. É uma coisa que a gente nunca imagina. Né? Então, não, os médicos foram maravilhosos. Eles têm muita experiência, né, nisso e acho que eles entendem, assim... Tanto que eu não me lembro de quase nada das consultas. Aí, quando começou o tratamento, as sessões de quimioterapia, eu fazia perguntas para eles e o Thiago me disse, Dai, eles já explicaram isso, mas eu não ouvi. E também outra coisa, né? Eu tinha um bebê de 11 meses no colo que chorava, que estava assustado, eu chorando, a Lua chorando mais que eu, então eu não ouvia nada. Mas uma vez o doutor Luiz me disse que depois da palavra câncer, a mãe não escuta mais nada. Porque é muito forte, né? Nenhuma mãe está preparada para ouvir que o seu bebê está com câncer. Então ele disse que eles já entendem, eles sabem que é perfeitamente normal. Você fica completamente desbaratinada naquele momento. Mas é muito importante a gente também...
Claro, a gente tem que chorar tudo que dá para chorar, obviamente, né? Mas a gente se centrar, porque a criança precisa da gente. Você A gente sabe. fala muito sobre o luto do diagnóstico, né? Que é Sim. aqueles dias que a mãe precisa também ir lá e chorar, tirar tudo dela, porque às vezes ela precisa tirar isso, mas também entender o momento de voltar e falar, agora eu preciso Sim. cuidar do meu filho atrás do diagnóstico dele. Porque, sabe, Natália, uma coisa que eu sempre tentei fazer em todos os exames, porque eu sei que o teu público aqui são de mães que passam por muitas coisas parecidas, né? Não câncer, mas outras doenças raras, doenças graves. Então, vocês sabem que a criança passa por uma rotina exaustiva de hospitalizações, anestesia geral, muitas vezes UTI, cirurgias, tratamentos, coisas invasivas. Então, eu sempre pensava, em primeiro lugar, como tornar isso menos agressivo para minha filha. Então, a Lua sempre foi o centro da minha preocupação. Então, a gente ia para o hospital, eu ia cantando, dançando, levava brinquedo, até a hora assim, de levar ela para o bloco, porque cada quimioterapia dela era uma cirurgia de cateterismo. Porque o retinoblastoma, o melhor tratamento que existe é a quimioterapia intraarterial. Você sabe como que é? Não, acho que é bom Posso até, explicar? lógico, por favor. É um catéter que entra aqui pela artéria da criança, sobe por dentro até a artéria que abastece o olho. E aí você joga a quimioterapia o mais próximo possível do olho, para que essa quimioterapia ataque o tumor. Porque se você faz uma quimioterapia sistêmica, você imagina você jogar uma quimioterapia no corpinho da criança, quanto remédio chega dentro do olho? É um órgão muito fechadinho. Então, graças a Deus, inventaram esse tipo de quimioterapia que salva a vida de muitas crianças, porque ele é mais efetivo. Você joga a quimioterapia mais perto do olho, esse tumor responde melhor. Só que Muito invasivo, né? é mais invasivo, é uma cirurgia de cateterismo. Então, cada sessão de quimioterapia tem que ser com anestesia geral, entuba, faz todo esse procedimento. Tudo, né, tem o seu pró e o seu contra, mas assim, sem dúvida nenhuma, é o melhor tratamento que é feito no Japão, Israel, nos Estados Unidos, na Europa. É o tratamento, assim, número 1 que existe no mundo. E a gente tem no Brasil, no GRAAC, nos centros de referência, pelo SUS, de graça, para as Você já crianças. conhecia o GRAAC antes? Eu conhecia de ter feito alguns trabalhos, quando eu era repórter, mas não de ter ido lá, enfim, ver o trabalho dos médicos e tudo. É um centro fantástico, assim. Incrível, né? O Hospital do GRAAC, aqui em São Paulo, tem tratamentos avançados igual a gente tem no mundo todo, assim. É importante que as pessoas saibam disso. O tratamento do câncer infantil no Brasil, nos centros de referência que a gente chama, né? Eu conheço mais de perto o trabalho do GRAAC aqui em São Paulo, porque é onde a gente faz o tratamento da minha filha. É assim, ó, em todo lugar no mundo, o que tem de novo, o que as pesquisas estão mostrando, eles têm ali para as nossas crianças. Então, É para todo mundo, né? É o mais importante. E tem o tratamento pelo plano de saúde, que é o que a gente faz, mas a maior parte é pelo SUS. Então, assim, é um tratamento de primeira, porque sempre, e aí, por que a gente começou a nossa campanha de Olho nos Olhinhos? Foi pensando nisso, assim, eu não posso permitir que uma criança nesse país não tenha acesso ao mesmo tratamento que a minha filha fez. A gente não vai sossegar. E assim, o tratamento existe. Não tem fila de espera para tratamento de retinoblastoma. É uma doença rara. A criança que hoje for diagnosticada, por meio da nossa ONG, a gente ajuda essa família a conseguir uma vaga. Se não tiver vaga no GRAAC, tem na Tuca, que é outro hospital de referência em São Paulo, tem no INCA, no Rio de Janeiro, tem centros pelo Brasil. Já aproveitando, qual que é o processo para uma família chegou no diagnóstico ou precisa chegar no diagnóstico e precisa dessa ajuda, não tem um convênio médico? Eles entram em contato com vocês? A gente tem a ONG que ajuda essas famílias. Então, você acessa lá, deolhonosolhinhos.org. Quando abrir o site, vai ter um negócio em vermelho assim, precisa de ajuda? Clique aqui. Vai ter o e-mail que é ajuda@deolhonosolhinhos. Você manda um e-mail para a gente, esse é o canal de comunicação. Não adianta mandar pelo Instagram, porque a gente não dá conta, a gente não consegue ver. É pelo e-mail. Você vai dizer para a gente qual é a suspeita do médico, em que cidade você mora. Se você ainda não conseguiu passar por uma consulta de oftalmo para ter 100% de certeza do diagnóstico, a gente tem uma rede de oftalmos em todo o Brasil. A gente consegue uma consulta para essa criança. Deu o diagnóstico, a gente ajuda essa família a conseguir o que a gente chama no SUS de TFD,
que é o tratamento fora de domicílio. Todo mundo nesse país que não tem tratamento para uma doença na sua cidade, o governo é obrigado, por lei, a conseguir um tratamento para o seu filho em algum lugar do Temos Brasil. muitas mães do Voz das Mães que saíram das suas cidades, Isso. estados, para vir para São Paulo por causa de Muitas. Isso tratamento. chama TFD, tratamento fora de domicílio, e é via SUS. Então o governo paga a passagem e traz essa família para a cidade para essa criança ter o tratamento adequado. Muitas vezes as famílias não sabem como conseguir esse TFD, Exatamente. como conseguir, o que tem que pedir no postinho de saúde. Então a gente ajuda nessa Ai, que burocracia, importante. nessa tramitação. Processo. Mas qualquer ajuda, se o seu filho foi diagnosticado com retinoblastoma ou você está suspeitando que possa ser retinoblastoma, a gente tem como te ajudar. E a importância também, Dai, acho que da gente, principalmente depois que vocês tomaram a decisão de falar sobre isso, né? Fazer o primeiro vídeo, e a gente te agradece muito por isso, eu já te falei quando você chegou, mas o Voz das Mães, ele nasceu também depois que vocês publicaram e eu recebi o diagnóstico do meu filho, para mostrar também a importância de a gente falar mais sobre isso, porque infelizmente é uma bolha que a gente precisa furar, né? Então a gente precisa passar mais informação. E aí entender hoje que uma criança, no primeiro ano de vida, ela precisa passar por um oftalmologista, né? Que muitas vezes os pediatras não falam sobre isso, né? A gente sabe que a gente vive num país muito grande com uma desigualdade social tremenda. Sim. Então, infelizmente, a gente não vai ter oftalmologista em todas as cidades, em todos os estados, para todas as crianças passarem. Isso é uma coisa, é uma deficiência que a gente precisa melhorar no nosso país, né? Então, aí você vai me dizer, tá bom, Dana, mas então o que eu faço? Você tem que pedir para o pediatra que acompanhe o seu filho, ou se na sua cidade não tem pediatra, às vezes é o médico da família, né? Algumas cidades não tem pediatra. Sim. Essa é a nossa realidade. Infelizmente. O médico da família, algum médico que atenda essa criança, diga para ele que você percebeu alguma coisa errada nos olhinhos. Então, reflexo branco, como eu expliquei, aquele olhão que parece um olho de gato. E também, se vocês entrarem no site da nossa ONG, tem lá bem grande no site, o que é a leucocoria, que é esse reflexo branco, o que é o estrabismo, também outras coisas para perceber. Porque a gente, em geral, não olha para os olhinhos do bebê até 1 ano. A gente tem tanta preocupação para cuidar de uma criança. Eu falo, uma mãe recém-parida, ela tem tanta coisa para se preocupar. E às vezes não percebe mesmo. A gente não percebe. Vocês chegaram a jogar no Google quando vocês receberam o diagnóstico para ver o que era? Não, eu não faço isso. Eu tenho muito medo do Google. A gente olha, infelizmente, os resultados são os piores esperados. Né? Eu não fiz isso, sabia? Como eu não tinha nenhuma informação sobre essa doença, eu não sabia nada. Eu até, quando a gente chegou em casa, eu falei para o Thiago, eu não vou olhar no Google, porque eu vou enlouquecer. Sim. Eu preciso confiar na palavra dos médicos. Então, o que vai me guiar daqui para frente, os médicos vão me dizer o que eu preciso saber a cada tempo. E eu vou por eles, porque senão eu ia me perder. Eu ia me perder e a Lua precisava de mim inteira. Sim. Então, o meu foco sempre foi brincar com ela, fazer ela feliz, fazer ela sorrir, distrair ela no hospital, ir cantando até a sala de cirurgia, depois da recuperação da quimioterapia. Minha prioridade era ajudar minha filha a encarar aquele tratamento com a maior naturalidade possível para uma criança que deve ser muito assustador. Se eu estava apavorada, imagina uma criança que não sabe o que está acontecendo. Dai, como que foi contar para a família? Como que foi esse acolhimento entre a família e os amigos também? Nossa, nem me lembro, mulher. Não sei. Eu estava tão desbaratinada. Eu confesso que eu acho que provavelmente eu contei primeiro para o meu pai, para minha mãe, para minha sogra, para o meu sogro, mas mulher, que pergunta, não me lembro. Não. Porque isso é uma decisão, porque às vezes a gente tem mais que acolher a pessoa, porque às vezes a gente vai dar uma notícia, a pessoa já fica desesperada por nós, né? Então, às vezes a gente tem que mais acolher. Olha que loucura, eu não tenho essa recordação. Não. Você vê, a gente fica tão desbaratinada, né? Eu também não lembro de muitas coisas. Eu confesso que eu não lembro para quem que a gente contou primeiro. Assim, a nossa família, a minha família mora no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente mora no mesmo condomínio que a minha sogra, o meu sogro e a minha cunhada. Todo mundo perto. Junto. Então, provavelmente eles foram os primeiros a ficar sabendo, mas Nossa, eu não... Olha que loucura, não me lembro como a gente deleta algumas coisas, né?
Ou igual a consulta, né, que não lembro de nada. E aí, no dia 29 de janeiro de 2022, vocês resolveram publicar um vídeo, você e Thiago, contando tudo que vocês estavam passando. Você lembra o que passava na tua cabeça naquele momento? Como que você queria trazer essa informação para ajudar os pais? A gente decidiu falar, o diagnóstico foi em setembro, né, setembro de 2021. A gente só falou em janeiro do outro ano, porque, primeiro, no início você não tem cabeça para nada, você tanto médico, hospital, quimioterapia, os efeitos colaterais, tudo aquilo que, né. Só que a gente tinha uma questão que o Thiago é muito famoso, Sim. então a notícia ia vazar. Vários Em algum jornalistas já momento. estavam chegando, querendo saber se era verdade. Algumas notícias não tão boas começaram a pipocar, não na mídia, mas perguntando pra gente, e a gente ficou com medo de como aquilo ia ser noticiado. Até para não dar uma informação errada, né? Exato, é muito delicado, a gente está falando da vida da minha filha, é uma coisa que vai ficar para sempre no Google, quando ela vai crescer ela vai olhar, e a gente tinha medo de como isso ia ser noticiado, né, pela imprensa. Então a gente ficou amadurecendo a ideia, o que a gente deveria fazer, claro, mas a gente só conseguiu pensar nisso meses depois. Aí um dia, eu era contra a gente falar, porque eu tenho muito medo da exposição da Lua. Minha preocupação sempre é proteger ela, a privacidade dela. Então, a princípio, eu fui contra a gente falar. Só que aí um dia o Thiago me disse a seguinte frase. Ele disse, Dai, enquanto a gente não falar, tem um tumor crescendo no olho de uma criança e a mãe não sabe. Igual a gente não sabia. A gente vai permitir isso? Aí eu comecei a conversar com Deus para ele me iluminar, o que eu faço, o que eu faço, e eu fiquei pensando, a gente nunca vai ter respostas de por que certas coisas acontecem na nossa vida, mas a gente precisa talvez descobrir um sentido do que eu posso fazer com isso, no que eu posso transformar isso. E de alguma forma a gente sentiu no nosso coração que não podia ser por acaso que essa doença ia aparecer na vida de 2 jornalistas. Sabe, de uma família que tem voz, que quando a gente fala, as pessoas iam ouvir. Eu já tinha o meu canal, o Thiago super famoso. Então a gente entendeu que seria uma irresponsabilidade nossa não falar. Porque o tumor estava lá crescendo, como estava no olhinho da nossa filha, e de pelo menos 200 a 250 crianças por ano no Brasil. É a estimativa do Ministério da Saúde. Essas famílias precisam saber, o Brasil precisa saber que essa doença existe. No mundo existem campanhas para alertar dessa doença, que é muito grave, que pode levar à morte, né? A gente esquece disso, que o câncer na infância ele é muito perigoso. E é pouco falado ainda, E é pouco né? falado porque é raro, graças a Deus é uma doença rara. Mas assim, a gente não tem como diagnosticar precocemente uma coisa que a gente não sabe que existe. Então a gente precisa falar dos sintomas do câncer infantil, porque as mães precisam saber que existe, porque nenhuma pessoa conhece um filho tão bem quanto uma mãe e um pai que estão presentes ali no dia a dia. Você sabe se tem alguma coisa errada com seu filho, né? Só que eu só posso identificar um sintoma que eu sei que existe. Hoje você sabe quase tudo sobre a doença do seu filho, Sim. mas antes você não sabia. Não tinha nem noção. Então esse é um canal de comunicação para você alertar famílias. E eu sempre falo, a gente não quer assustar, né? Exato. As doenças se chamam de doenças raras. Graças a Deus elas são raras. Não é para, ai meu Deus, o meu filho, não é para mais uma preocupação para assustar as mães. Sim. É um alerta, sabe? É uma coisinha para a gente ficar alerta. Olhar os olhinhos das crianças é importante. E sabe, Nath, não só o retinoblastoma é raro, como a gente está falando, mas outras doenças nos olhos não são tão raras. Sim. Você sabia que a criança pode nascer com miopia, com astigmatismo, com catarata, com hipermetropia, existe uma, se chama retinopatia da prematuridade. Bebês prematuros têm uma chance maior de ter doenças na retina. Então, assim, a gente precisa olhar os olhinhos das crianças no primeiro ano de vida. E, de novo, se você não tem acesso a um oftalmo, pede para o médico que cuida da sua família fazer o teste do reflexo vermelho. Ou o Ministério da Saúde, o Conselho, o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, está lá na carteirinha da criança.
o reflexo vermelho teria que ser repetido pelo menos 3 vezes no primeiro ano de vida. Ao nascer, em toda a maternidade, e cobre isso, viu? Você que está grávida, quando nascer, você tem direito por lei. Sim. Tem que pedir para fazer o teste do reflexo vermelho. Porque aí você já sabe se a criança nasceu com alguma coisa Ah, que errada no olhinho. importante. E depois, ao longo do primeiro ano, pelo menos 3 vezes, refazer. E Mas assim, não é Suzy? todo pediatra que tem essa Não. informação. Não é toda mãe que sabe disso para cobrar do médico. Por Então, isso que a ó, gente agora precisa que vocês comunicar. sabem, espalhem a notícia. Não, a gente precisa falar mais sobre isso, porque é por falta de informação e por muita desinformação que a gente vê casos aí que às vezes podem ter, a gente fala que diagnóstico não é destino, mas ele é rastreio. A gente precisa rastrear e ter o diagnóstico para dar o precoce, tratamento né? adequado, né? E aí é para várias doenças, síndromes. Quando eu consigo diagnosticar uma coisa precocemente, eu dou o tratamento adequado, eu salvo a vida dessa criança. E se não for uma doença que ameaça a vida, você consegue dar qualidade de vida, as terapias corretas, os medicamentos corretos. Exatamente. Então, essa informação é muito importante, né? Agora, você não jogou no Google o retinoblastoma para saber o que era, mas agora quando a gente joga no Google, a gente vê a campanha dos olhinhos, Aparece? aparece lá vocês. Que legal. Como que você se sente hoje, sendo essa representante, né, levando essa voz até de uma campanha tão importante, Dai? A gente fica feliz de saber que de alguma forma a gente está contribuindo para mudar a cultura que a gente tem no Brasil com a saúde ocular infantil. Muitos oftalmologistas falam para a gente, nossa, as pessoas nunca procuraram tanto, as mães vêm e pedem para dilatar a pupila da criança porque viram o vídeo de vocês. Então, eu costumo dizer que assim, a nossa vida ela vale a pena quando a gente faz algo de bom para alguém, né? Quando a gente toca o coração de alguém, quando a gente faz... Acho que a nossa felicidade genuína vem de tocar o coração das pessoas, sabe? E se de alguma forma a nossa campanha ajudou uma família a começar o tratamento antes, salvou a visão de uma criança, a gente já está muito feliz. Porque esse é o nosso sonho, sabe? Se a gente ajudou a salvar uma criança, a gente já está muito feliz. É muito importante. Dai, e quando que você percebeu que o pior tinha passado com a Lua? Como que foi esse suspiro? Olha, o pior, a fase mais crítica do tratamento é você descartar a metástase, porque o câncer, acho que a maioria das pessoas sabem que quando ele vai crescendo, ele sai do órgão onde ele começou, ele se espalha pelo corpo e muitas vezes é aí que a pessoa não resiste, né? Então, quando descartou a metástase, que a gente entendeu que os tumores estavam só nos olhos e a gente começou o tratamento, foi um grande alívio. Ali foi um alívio muito grande. E eu acho que depois das últimas sessões de quimioterapia também a gente sente um pouco de alívio. Mas eu falo que eu mudei para sempre, porque eu tenho muito medo. Eu acho que eu nunca mais não vou ter medo. Porque pensa, uma pessoa adulta que tem um câncer, ela sabe que ela vai cuidar daquilo para o resto da vida. Normalmente, uma pessoa que tem câncer, ela faz os seus exames uma vez por ano, mesmo curada, para o resto da vida. O câncer infantil, ele requer um acompanhamento dessa criança para o resto da vida. Uma carga já muito grande, né? Então, a gente não pode desconsiderar o emocional das mães e pais que vivem isso. Porque às vezes a criança é tão pequenininha que ela não entende direito o que está acontecendo. Mas o pai e a mãe entendem. E é muito difícil, porque assim, é uma insegurança o tempo todo. E eu sei que isso acontece com mães que têm várias síndromes raras nos filhos. Né? Muitas doenças que você já tratou aqui, elas não têm cura muitas vezes, elas têm acompanhamento, elas têm rastreamento ao longo da vida. Então, falo, né? É muito difícil você ver o seu filho sofrer, você passar por uma situação como essa, né? Acho que por isso que eu admiro tanto o trabalho que você faz aqui no canal, porque dá voz para essas mães e criar uma comunidade, né? Eu sempre digo que o sofrimento ele é maior no isolamento. Quando eu me conecto com pessoas que entendem minimamente o que eu estou passando, é uma sensação que a gente chama, né? Eu estudo meditação, mindfulness, autocompaixão, e a gente chama de humanidade compartilhada. Porque
toda mãe que está passando por isso sabe como ela sofre. E eu acho que toda pessoa, né, nem precisa ser mãe. Sim. Todo mundo que acompanha alguém que tem uma doença grave sabe como isso é difícil, é desafiador. Muito. Então, saber que você não está sozinha na condição rara do seu filho, como você com seu filho, como várias mães que eu assisti, né, que já contaram aqui. Saber que outras mães passam por isso, entender como outras famílias manejam essa situação, proporcionam uma melhor qualidade de vida para os seus filhos. Eu acho que esse senso de humanidade compartilhada é que ajuda muito. Como que ficou a tua saúde mental no meio disso tudo? Olha, eu consegui me manter bem, assim. Já Eu fazia acho- terapia? Faço terapia, faço análise. Fazia antes já do Já diagnóstico fazia da Lua? antes, por conta de todo o meu tratamento, né, Uhum. com o transtorno alimentar. Então, eu comecei a fazer análise, assim, sempre, desde os meus 34 anos. Então, hoje eu tenho 43, já tenho um percurso aí. E foi muito importante durante o tratamento da Lua, porque não é fácil, né? Eu conheço muitas mães que entram em depressão, mães que me contam, assim, que não conseguiam sair da cama para levar o filho no hospital. Então, a saúde mental das mães, ela fica muito afetada. E o mais complicado também é que muitos pais vão embora, né? 80% dos pais, eles vão embora. É. Graças a Deus, o Thiago tá aí junto para te dar esse apoio, como o Robson tá aqui, mas a gente tem várias mães que são abandonadas, né, pelos pais. Nossa, eu tenho relatos de mães. Eu faço alguns trabalhos, às vezes, nas casas de apoio das crianças, das famílias que vêm de fora, né? E muitas mães são abandonadas. E olha a situação dessas mães. Elas perdem o emprego, porque nenhum empregador mantém uma mãe que tem que ficar 5, 6 meses em São Paulo cuidando do filho com câncer. Em geral, a mãe que tem que se afastar da sua cidade para acompanhar o filho a emprego. Eu falo que a mãe atípica não tem opção de escolha, né? Não tem. Ela simplesmente Aí ela vai. perde o marido. E quem que cuida dessa mãe? Eu sempre pergunto, quem cuida desta mãe? Porque ela está desamparada. Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela, muitas vezes sem apoio familiar, sem apoio financeiro. Então, essa é uma... Eu sempre falo que a gente teria que ter políticas públicas de ajuda financeira para essas mães. Ajuda financeira de verdade, né? De verdade. Apoio emocional, porque ela fica completamente vulnerável. A gente está falando vulnerável emocionalmente, financeiramente. Então, assim, é muito delicado o que acontece. E ela acha que ela não tem o direito de gastar o dinheiro, que às vezes é para o tratamento do filho, ela acha que ela não pode gastar esse dinheiro, às vezes, para pagar uma terapia, para pagar um psicólogo, que às vezes não consegue pelo SUS. Às vezes não fecha a conta, né? Então, a maioria das vezes. É muito né? difícil. É muito complicado. Vamos falar sobre o livro? Vamos! Ei. Muitas belezas, me conta. Ai, que lindo. Ficou lindo, Ficou né? muito lindo. Então, eu trabalho, vou completar 10 anos o ano que vem com saúde mental. Do meu trabalho de saúde mental, eu criei o meu canal que se chama Eu Vejo Você no YouTube. Eu acompanho e amo. Ai, que legal, em 2016, falando sobre transtornos alimentares, imagem corporal, o adoecimento das mulheres com o corpo e a alimentação, mas que se trata muitas vezes de um grave problema de autoestima, de amor próprio, da sensação de eu tenho valor. Muitas mulheres acham que não têm valor, se sentem invisíveis e acham que não merecem ser amadas e serem felizes. Muitas mulheres, eu recebo relatos diariamente de mulheres que passam por isso. Sim. E aí essa mulher vai adoecendo muitas vezes sem perceber. Então, há 10 anos eu comecei esse trabalho em saúde mental e depois que eu me tornei mãe, eu comecei a pensar, e agora? Como é que eu faço para criar uma criança que tem autoestima, autoconfiança? Como é que eu fortaleço a saúde mental da minha filha? E aí eu comecei a ler sobre isso, entrevistar profissionais sobre isso. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube sobre isso. E em uma parceria com a doutora Ana Clara Floresi, que foi minha psiquiatra quando eu fiz o meu tratamento, ela deu a ideia desse livro, Muitas Belezas. Eu falei, vamos fazer. Então, é um grupo de cachorrinhas na escola. E elas trazem personalidades diferentes, aparências diferentes e condições diferentes. Então, a gente tem a Bela que é cadeirante, por exemplo. A gente tem uma que é cega, a gente tem uma que usa óculos, uma que é gaga, uma que é surda. A gente quis enriquecer o livro com formatos de corpos diferentes,
pelagens diferentes. Então tem a escura, tem a clara, tem o pelo branco, tem o pelo caramelo, tem a crespa, tem a lisa, tem formato de corpo. Então tem a bulldog, tem a outra que é Cada uma magrinha. Cada uma e trazendo as características dos cachorros que as crianças tanto gostam. Eu acho uma coisa importante, que a gente estava até falando sobre isso, né? Sobre a parte de como trazer a inclusão mais para as crianças. O Vini está com 3 anos, eu leio muito para ele. Até a professora pediu alguns livros. Como a gente consegue trazer esse acesso para as crianças, essa informação também, né? É mostrando que as diferenças existem e ensinando a respeitar todas as diferenças. Nossa, muito legal. Eu achei legal esse daqui que você estava me mostrando antes. Esse daqui é para os pais, né? Exato. Então, o livro, a nossa forma de chegar na criança é por meio do lúdico, dos desenhos das cachorrinhas, da historinha que ela se passa, a Maria Bonita, que é a vira-lata, que é a personagem principal. Só que a gente pensou, a gente precisa conversar com os pais e mães que vão ler esse livro para as crianças. Então, esse encarte, ele traz conceitos importantes para os pais. Então, a gente tem, o que é autoestima? O que é imagem corporal? Como que eu converso com os meus filhos sobre a imagem do corpinho deles? Como que eu converso sobre alimentação? Como que eu trato o meu corpo na frente das crianças? Isso é uma coisa muito importante. Porque, veja, a nossa relação com o nosso corpo, quando uma mãe se olha no espelho, o que ela transmite para essa criança que está observando? A gente pode passar para essa criança, que pode ser um menino ou uma menina, uma relação de amor e respeito ao próprio corpo, ou a gente pode passar uma relação de ódio com o próprio corpo. Então, como eu trato o meu corpo diante do espelho? Como é a minha relação com a minha alimentação? Eu falo o dia inteiro que açúcar é veneno, que carboidrato é proibido, eu só falo de regime, eu só falo de contar calorias, ou eu tenho uma relação equilibrada e saudável de verdade? Ou eu trato dos alimentos com amor, com carinho? Eu faço um bolo gostoso para minha filha, ou uma salada, ou o que você gosta de comer? Ou a comida é carregada de culpa e julgamento? Você percebe como são coisas diferentes? Com certeza. Só que a gente não percebe. Nós, em geral, e aí, claro, eu estou falando por mim porque eu tive esse sofrimento por muitos anos. Mas conheço muitas mulheres da minha idade, da minha geração, que têm uma relação completamente doentia com o corpo e com a alimentação. Sim. E se eu não observo isso, se eu não percebo isso, eu transmito para as crianças, para o meu marido, para as pessoas que convivem comigo, essa relação odiosa com o corpo e com a comida. E a criança cresce achando que é normal. Mas então é normal eu odiar o meu corpo? Então o meu corpo é feio? Você entende? E eles são esponjas, né? Eles sugam. Eu vejo na minha casa, o Robson é cheio de tomar remédio para qualquer coisa. O Vini tem uma coisa com remédio que é verdade. Porque o Vini hoje, qualquer dorzinha de barriga, ele já fala, mamãe, quero remédio. E eu falo, filho, não é assim. Mas é isso, é o que você passa para a criança. Eles e às vezes a criança está tomando, a gente estava falando antes sobre um remédio de emagrecimento. Às vezes para a criança isso é uma questão comum, normal, que a mãe toma sempre e ela vai achar que ela tem que tomar também. E o problema que a gente não pode deixar de citar aqui é que as redes sociais mudaram muito a infância das nossas crianças. Sim. Então, o outro desejo com esse livro é tirar a criança da tela e trazer um pouco mais para a leitura, Exato. Porque, em geral, as pessoas estão perdendo o hábito da leitura. Exatamente. Não só crianças, os adultos estão perdendo o hábito da leitura. Então, a rede social, e é por isso que, assim, eu imploro para as mães que estão assistindo, não deixe suas crianças ter rede social. Se você puder evitar o celular ao máximo, porque, assim, a rede social traz para as crianças uma comparação desmedida do corpo, da roupa, da viagem, do brinquedo. Elas não têm acesso a essas coisas no dia a dia. A nossa realidade, na nossa casa, na escola, ela é mais parecida com a nossa realidade. Na rede social, você tem acesso ao mundo todo. E essa comparação, muitas vezes, ela é perigosa para uma criança que está aprendendo a ser quem é, construindo a sua identidade. Se a gente sofre com isso, se a gente, né, homens e mulheres feitos, a gente tem dificuldade, a gente se compara na rede social, a gente vê a vida do outro, a viagem do outro, a casa do outro, e nós temos consciência e senso crítico. A gente sabe que o dia a dia não é aquilo. E a gente sofre igual, porque todos nós somos afetados por isso. Imagina uma criança que está aprendendo
o que é verdade, o que é mentira, criando a sua identidade, reconhecendo o próprio corpo, construindo a autoestima. Sim. Então, assim, deixar uma criança usar TikTok, Instagram, shorts do YouTube é muito perigoso. Temos livros educativos muito melhores, né? Qual que é a Muito. E importância não que só você em vê? brincar, né, gente? A gente está trocando a infância, o brincar, né? Tá. O brincar, o ler livro, criar história, porque, veja, a Lu agora, eu conto o livro para ela, que agora ela pede todo dia para ler, e a partir dali ela já cria as histórias dela. A Exato. criança cria fantasias, e isso é importante para o desenvolvimento da criança. Quando ela está na tela, ela não tem essa criação de Não. fantasia. Ela não se desenvolve, é passivo, sabe? Então, e tem uma coisa muito importante que a gente traz no folheto para os pais, que é um conceito que eu não conhecia antes de começar a estudar sobre isso e que é fundamental que a gente saiba para ajudar os nossos filhos. E ele se chama confiança corporal. É a gente ajudar as nossas crianças a se sentirem confiantes e seguras no próprio corpo, independentemente da forma que esse corpo tem. É você ensinar para uma criança que o corpo dela é a casa dela, é um instrumento de vida, que o corpinho dela é vivo e para ela se sentir segura e confiante. Porque o que acontece em geral? As crianças chegam na adolescência inseguras e com vergonha do próprio corpo. Sim. Meninos e meninas, às vezes as meninas sofrem mais. Aí entra na adolescência, vem a primeira menstruação, o corpo muda. E aquela criança não entende o que está acontecendo com aquele corpo e começa a ter vergonha do corpo, começa a esconder o corpo, que foi o que aconteceu comigo. E aí, com 12 anos, começou o meu transtorno alimentar. E como que uma mãe identifica isso, Dai? Olha, estando próxima da sua filha. A mãe sabe os hábitos alimentares do filho, a mãe sabe o comportamento do filho. Então, uma mudança brusca de comportamento. A criança começa a não fazer mais as refeições com a família, não quer mais comer, mente que comeu na escola, depois mente que comeu na casa de alguém e você não vê mais essa criança se alimentando. Ela começa a se esconder com roupas largas, ela não quer mais sair do quarto, ela começa a relatar que está se sentindo gorda, que está se sentindo feia, que está com vergonha do corpo, roupas mais largas, sabe? Muitas vezes agressividade, mudança brusca de comportamento sempre é um ponto de atenção. E como conversar, né? Porque às vezes os adolescentes, né, nessa fase, às vezes querem mais ficar longe, né, das mães e não compartilhar. Como que a gente chega? E aí, até dando um parênteses, você falou sobre conversar mais com os filhos. O Vini tem uma condição que ele é menor e ele já percebe a diferença deles. E é uma coisa que a gente vem conversando muito sobre ele ser menor, que não tem problema pelo tamanho dele, que isso não vai mudar em nada. Sim. Então, é essa conversa que a gente vai tendo, né? Como conversar com uma criança adolescente que a gente já está percebendo que está tendo essas alterações? A gente precisa, de alguma forma, resgatar que o caráter, a importância, as características mais importantes de uma pessoa não são a aparência física. A gente precisa dar ferramentas para essa criança pensar sobre a sua coragem, a sua inteligência, a sua generosidade, a sua capacidade de se relacionar, de tratar os outros bem. Aí você pode trazer para essa criança tudo o que ela faz de bom, sabe? Fortalecer a autoestima dessa criança. Porque a autoestima não pode ser se achar bonito ou feio. A autoestima é a sensação que eu tenho de me sentir bem sendo quem eu sou. Alguns dizem que é o valor que eu tenho por mim mesmo. Eu gosto de dizer que é honrar a gente, as nossas características, ter orgulho das nossas características e não vergonha. Porque, em geral, na adolescência, a gente tem muita vergonha de ser quem a gente é. Então, a construção da autoestima, ela passa por você valorizar todas as camadas da personalidade dessa criança. Mostrar para ela o que ela é capaz, o que ela faz bem. E também ensinar que não tem problema se a pessoa tem um corpo maior ou menor, baixo ou alto, gordo ou magro, cabelo liso, cabelo crespo, cor de pele, se a pessoa usa uma cadeira de rodas, se a pessoa usa um óculos, se a pessoa tem uma... Assim, depois que eu comecei a frequentar um hospital de câncer pediátrico, a gente conhece crianças que perdem o braço, que perdem a perna, que perdem o olho, que ficam com cicatrizes enormes. E a gente precisa explicar para os nossos filhos que a vida, muitas vezes, impõe uma doença ou uma condição numa criança
que ela não vai ser igual a gente. E quando eu ensino para a criança que os outros são diferentes e que ela pode encontrar nela a diferença que ela tem, eu sou capaz de ajudar ela a entender que todos nós somos uns diferentes dos outros e que é a nossa autenticidade que nos torna quem nós somos. E que a gente tem que ter orgulho das nossas cicatrizes, de tudo que nos aconteceu. Mas isso é difícil para nós adultos, então a gente precisa ajudar as crianças nessa Mas eu acho que é muito importante essa tua fala, quando a gente fala com uma comunidade de uma mãe atípica, que a maior parte do medo dela é como que meu filho vai ser visto numa sociedade, como que ele vai é um cadeirante, ele vai para a escola, como que as crianças vão olhar ele com uma cadeira de rodas. Então, cabe a nós, pais, ensinar os nossos filhos a respeitar a condição das outras crianças. E pais atípicos ou não, né? E principalmente os que não têm condição nenhuma. Que não têm, porque a criança que vai com muitas aspas, né? Porque eu não gosto dessa palavra normal, né? Sim, Quem é normal? Exato. Mas a criança que não tem nenhuma condição rara, que fisicamente tem um desenvolvimento ok, a gente precisa ensinar para ela que outras crianças não vão ter o corpinho igual dela. Exatamente. E aí vai as condições também, neurodivergências, tudo isso que você trata muito aqui. As pessoas são diferentes. Só que a gente não tinha esse tipo de conversa antes. Entendeu? Nós não tivemos na nossa educação assuntos como esses, nem na escola, nem em casa muitas vezes, porque as pessoas não sabiam, né? Geralmente, e olha que coisa difícil, e não é há muito tempo. Se a gente pegar 20, 30 anos, as famílias que tinham uma criança com qualquer condição escondiam as crianças. Mas eu estava pensando nisso essa semana, porque na escola que eu estudava, existia uma classe que era GA, eles colocaram um nome, que ali tinham crianças com deficiência, crianças autistas, e não eram, elas ficavam excluídas nessa sala, elas não tinham ligação. E aí, quando ia para um primeiro colegial, essas crianças simplesmente eram inseridas na nossa sala e não tinha uma conversa, uma explicação de, olha, esse adolescente ele tem um autismo, a condição dele é essa. Então, eu acho que isso era muito excluído, né? E eu acredito que nós adultos precisamos ajudar as crianças nesse aspecto. Porque uma criança, ela não nasce sabendo que um é diferente. Ah, mas por que ele não tem a perna? É claro que ele vai olhar e vai dizer, mas por que você não tem a perna? A gente precisa ensinar essa criança e falar mesmo, né? Olha, essa pessoa teve um problema, e não sei, sofreu um acidente, teve uma doença, mas a gente precisa conversar com as crianças sobre isso, porque as diferenças estão aí, elas existem. E se a gente quer um mundo melhor, em que todos possam ser acolhidos e, acima de tudo, respeitados, sabe? Eu acho que isso é ensinar as nossas crianças a respeitar as outras pessoas acima de tudo. E isso faz com que elas se sintam seguras com o que elas vão entender que é inapropriado no próprio corpinho, entendeu? Porque, claro, assim, aí eu sei que algumas mães vão me dizer, ai, Daiana, mas toda mãe tem medo da obesidade infantil. A criança que é obesa na escola, ela sofre muito. Lógico que sim. Não estou aqui dizendo, não, o seu filho não tem que cuidar da alimentação, a obesidade é uma maravilha para a criança. A gente sabe que não, né? Não é disso que a gente está falando. Mas se você pegar uma criança que está acima do peso e você começar a fazer da vida dela um terror, porque ela não pode comer quando ela tem fome, que ela tem que fazer exercício físico obrigada, porque ela tem que emagrecer, porque senão ela não vai ser aceita e amada, é um caminho perigoso. A gente precisa, de alguma forma, e aí, claro, eu não sou médica e não sou psicóloga, né? Eu falo do que eu leio, estudo e entrevisto profissionais. Busque uma ajuda especializada. Se o seu filho está precisando de ajuda nesse sentido, se o seu filho está com uma dificuldade alimentar. Porque, assim, não temos todas as respostas como mãe, né? A gente vai errar muito, mas se a gente puder buscar uma ajuda de alguém que possa nos guiar, como que eu trato desse problema com o meu filho? Porque eu também não sei muitas coisas. A minha filha vai fazer 5 anos. E aí eu leio livros, eu assisto coisas, mas eu a gente busco vai atrás de informação, orientação, né? Porque assim, como é que eu ajudo a minha filha
a navegar as Exato. dificuldades da vida. É Até isso o que eu fico você não pensando. soube, né, na sua adolescência, que às vezes não souberam te passar e tá tudo bem. Eu falo que a gente não precisa culpar as nossas mães Não, de por isso, jeito porque elas nenhum. também não tinham essa informação. É. Mas agora a gente tem a informação, né? Então, como que a Sim. gente consegue ajudar os nossos filhos É. também, né? Não, isso é uma coisa muito importante que você trouxe, assim, eu acho que as mães já se culpam de tantas coisas, então assim, tira a culpa, não estamos aqui para colocar mais uma culpa, pelo contrário, eu tenho certeza que todas as mães que estão assistindo a gente estão fazendo o melhor que elas podem. Exato. Porque toda mãe, a coisa que ela mais quer é não ver um filho sofrer, é não ver um filho passar por preconceito na escola, por um comentário. Então, assim, é a gente buscar informação para ajudar os nossos filhos a atravessar. Mas, assim, não se culpe, porque a gente não sabe de tudo. A gente erra pra caramba. Eu falo, eu acho que a gente mais erra do que acerta na maternidade. Eu, às vezes, me vejo falando coisas e depois, ai, minha filha, desculpa. Eu acho que, assim, qual a mãe que nunca errou? Que atire a primeira pedra. Até porque Gente, fiz um barulhão aqui com a mão, né? Que atire a primeira pedra, a mãe que nunca errou. não tem como, até porque a gente está aprendendo também, né? Exatamente. Eu falo, nós somos todos aprendizes nessa vida, né? E Ô, não, que Dai, e bom. deixa eu te perguntar uma coisa, como que ficou a Daiana mulher no meio disso tudo, com diagnóstico de lua, relacionamento? A gente sabe que você é uma pessoa super preservada, né, que não expõe tanto a vida, mas eu acho, se você puder expor só um pouquinho de como ficou, porque eu acho que as mães também se olham e às vezes falam, nossa, mas ela é famosa, ela não deve ter sofrido, ela deve ter ficado bem. Como Não, que é. ficou a Daiana como mulher Não. nesse momento? O primeiro ano do tratamento da lua, eu fiquei, assim, em frangalhos. Assim, eu falo assim que eu cumpri os compromissos profissionais que eu não pude cancelar, porque eu cancelei muita coisa. Na época eu tinha um contrato importante de apresentação de lives e eu conversei, né, com a empresa e o primeiro mês eu cancelei todas, porque eu não tinha condições. E aí depois eu percebi que eu precisava trabalhar um pouco, porque se eu ficasse só pensando 24 horas no tratamento, eu ia enlouquecer. Então eu consegui, eu entendo, né, eu tive esse privilégio de conseguir negociar isso, então eu mantive alguns trabalhos que eu consegui, mas em geral foi muito difícil, assim. Eu não vou mentir para vocês não, assim. A última coisa que você pensa é em você, né? Então, assim, eu falo que a gente dorme pouco, a gente não consegue cuidar da alimentação, não consegue fazer ginástica, não consegue se cuidar. Eu falo assim, eu tenho uma admiração enorme por uma mãe que passa por tudo que eu passei e ainda não tem nenhuma rede de apoio, nenhuma condição, porque é muito difícil. Essas são as verdadeiras guerreiras, assim, porque é muito difícil. Então, não se culpe de novo, né, se você não está conseguindo se olhar, se você não está conseguindo se cuidar, porque eu acho que é assim, né, especialmente no começo. Sim. Eu acho que é muito difícil. Eu falei um dia lá na Bienal do Livro, quando eu fui dar uma palestra, que alguém perguntou, eu falei assim, eu me perdi de mim no começo. Eu acho que o pós-parto nos traz um pouco Sim. isso, né, porque o pós-parto é uma coisa muito Já deixa maluca isso. pra gente. E aí, quando eu estava me recuperando do pós-parto, veio o diagnóstico. Então, eu fiquei ali uns 2 anos bem perdida mesmo, sabe? E te confesso, assim, me perdi até profissionalmente, assim, porque eu fiquei com uma dificuldade de concentração muito grande. Tá. Depois do diagnóstico da lua, eu fiquei 1 ano, eu acho, sem conseguir me concentrar para ler um livro. Eu não conseguia ler legenda de filme. Está ali no momento presente? Não conseguia, porque era tanta preocupação, era tanto medo, eu não conseguia focar mesmo. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito focada e muito concentrada, eu sou muito organizada, e eu fiquei perdida, assim, eu não conseguia ler mesmo. Eu assistia um filme, eu não conseguia acompanhar, olha que loucura, eu não conseguia acompanhar o ritmo da legenda. Eu Cabeça procurei foi. até um neurologista, porque eu falei, eu tô com alguma coisa. Aí no final da Excesso de carga consulta, a emocional. neuro me falou assim, você sabe o que você tem, Daiana? Você está cansada, você está exausta, você está enfrentando o tratamento de câncer da sua filha. É normal, não ache que você vai conseguir ter o mesmo rendimento de antes. Então, E você se calma, permitiu mamães. viver esse momento? Permiti acolher a tristeza, permiti chorar tudo que precisava. Não dá pra gente negar, né? Eu acho.
chorei no colo do meu marido muitas vezes, no colo da minha mãe, da minha sogra, da minha cunhada. Eu falo assim que os meus anos de terapia me ajudaram muito e também a meditação. Tudo que eu aprendi, eu estudo e pratico meditação há quase 10 anos também. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Durante esse período, eu não conseguia sentar e meditar, fazer a meditação formal, porque eu não conseguia me concentrar. Mas ao longo do dia, várias vezes eu fazia os momentos de respiração que a gente aprende na meditação. Você aprende no banho a relaxar, você vai aprendendo coisas que te ajudam a aliviar a tensão. Porque eu acho que algumas mães que estão acompanhando a gente vão se identificar agora com o que eu vou falar. Quando a gente está passando por isso, a gente fica num estado emocional que o seu corpo fica numa tensão tão grande que é como se você estivesse se preparando para um caminhão a 200 por hora te atingir. Então, sem perceber, você fica com os músculos contraídos, você fica com o maxilar contraído, o pescoço duro, os ombros. A gente até fecha a postura. Você vai falando, a gente vai relaxando. Não é? Não é? Vocês que estão assistindo, vocês estão relaxando aí em casa também, né? A gente fecha porque a gente está em combate, cara. Você está lutando pela vida do teu filho. Você está em combate. E você sabe que um dia eu fui dar uma palestra num evento para voluntárias de casas de apoio de câncer e uma médica que foi lá palestrar falou que uma vez, eu não vou saber agora a pesquisa, mas fizeram uma pesquisa com os níveis de cortisol de mães com filhos em tratamento de câncer. E o nível de cortisol no sangue delas era igual aos soldados durante a guerra. Olha. Então, meu bem, se você está passando por um tratamento difícil do seu filho e o seu cortisol está nas alturas e você está estressadíssima, com insônia, com dificuldade para comer, ou com o apetite aumentado, ou diminuído, ou com dores, ou com o seu corpo tenso, calma, você está enfrentando um momento muito difícil. E a gente precisa acolher isso. Porque assim, não é só impressão. Se você tirar um exame de sangue, o nível do seu cortisol provavelmente vai estar nas alturas. Porque não é fácil, né? Não, não é. Vamos falar desses outros 2 livros. Eu trouxe de presente para você conhecer. Eu amei. Já vamos divulgar também para as mamães. O Fazendo as Pazes com o Corpo é o meu primeiro livro, que fala sobre a nossa relação com o corpo e com a alimentação. E A Vida Perfeita Não Existe, eu lancei quando eu estava grávida da Lua, no auge da pandemia, em 2020. E ele é o meu caminho de cura. Eu conto nesse livro tudo que eu aprendi nesses anos de tratamento. E eu trago muito nesse livro as mensagens das mulheres que me escrevem. Então, ele é um pouco da minha dor, mas muito das pessoas que me acompanham no canal. Então, assim, em algum capítulo ou outro, você vai perceber que ele foi feito para você. Porque eu falo de culpa, de vergonha, de ressentimento, de inveja, da necessidade de agradar os outros que a gente vive, a necessidade de sempre ser boazinha, de dar conta de tudo. E aí o último capítulo diz, mas e agora o que eu faço com tudo isso? Então, já quero começar a ler hoje. Eu acho que você vai gostar. Vamos lá. Dai, obrigada. Eu tô muito feliz que você veio. Já? A gente fala bastante, a gente fala e eu já tô com o meu diretor aqui, ó. Ela precisa ir embora. Tem que buscar a Lua na escola. Eu tô muito feliz. Eu acho que é um episódio super importante da gente falar. A gente já tinha trazido médicos para falar sobre o retinoblastoma e agora trazer você, não tem outra pessoa melhor para falar sobre isso. Obrigada. Imagina. E antes da gente encerrar, como de praxe, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Bom, primeiro eu queria te agradecer por esse espaço que é tão importante, esse acolhimento que você faz com as mães. Essa sensação de que não estamos sozinhas, né? Ela dá um alívio no nosso coração. Então, primeiro te agradecer, fiquei muito feliz de conhecer a tua história. E conta sempre comigo, que seja a primeira de muitas. Com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. E eu queria deixar uma mensagem para vocês que estão nos acompanhando, para que, por mais que você tenha um filho com uma condição rara para cuidar, por mais que você tenha uma vida cheia de tarefas, um dia em que você resolve 1000 coisas, eu queria muito que você todos os dias reservasse alguns minutinhos para cuidar de você com carinho. Porque eu percebo que as mulheres, elas estão tentando fazer tudo e estão esquecendo de si mesmas.
E é normal que em algum momento você se perca e você queira mesmo, porque você quer fazer tudo pelo seu filho, pela sua família, por todos. Mas não esqueça de si mesma, sabe? Se cuida com carinho, com respeito, com amor, porque é muito fácil a gente entrar num piloto automático de culpa, de vergonha. Muitas mães me contam que têm vergonha do que estão vivendo, né? É normal, sabe? Acolha o que você está sentindo e se você achar que você precisa de uma ajuda profissional, de um psiquiatra ou de um psicólogo, não tenha vergonha. Não é demérito. Uma mãe que tem um filho com uma doença rara precisa se cuidar, sabe? Porque senão você não vai conseguir cuidar do seu filho. Então, acolha o que você está sentindo com carinho, com amor. E eu uso a palavra respeito, porque a gente tem respeito por todo mundo, mas às vezes a gente falta o respeito com nós mesmas. Na maioria das e vezes. sem perceber. Exato. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Um beijo com muito carinho, muito obrigada. Eu amei, demais. amei. Obrigada. É isso, a Voz das Mães fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E a campanha de Olho nos Olhinhos? Campanha de Olho nos Olhinhos começa dia 12 de setembro. A gente vai ter muitos materiais nas redes sociais, artes para compartilhar. @de Olho nos Olhinhos é o Instagram. E no meu também, que é @garbindaiana. A gente vai compartilhar muitos materiais, entrevistas e tem eventos por todo o Brasil. Vão ser mais de 90 eventos por todo o Brasil. E se você mora em São Paulo, eu vou estar no dia 13 de setembro, no Shopping Plaza Sul, aqui em São Paulo, a partir da 1h da tarde. A gente vai ter brincadeira para as crianças, tatuagem do Flash, que é o nosso mascote, pinturinha de rosto. A gente vai dar de presente para as crianças cartilha de colorir, giz de cera, coroinha do Flash. Estaremos lá. Vai ser muito legal. Já coloca na agenda vocês. que a gente vai lá. É isso. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe